A paz aos amados irmãos. Nesta manhã possamos juntos estar na presença do Criador, Santo todos com a paz, pedindo ao Criador que esteja conosco e que o Espírito Eterno se faça presente em nossas vidas, para que nesta manhã possamos ter um estudo na sua direção, na sua unção, e aprendermos algo a respeito de sua palavra, e assim podemos crescer mais no conhecimento e no amor do nosso Pai Celestial. Hoje nós estamos trazendo para os irmãos o estudo de hoje, sábado, o batismo nas águas, um assunto já que os irmãos conhecem em parte, mas hoje vamos trazer mais esta parte para melhor aprimorar o nosso conhecimento acerca do batismo e assim preparar aqueles que querem ser imergidos, querem descer as águas, selando a sua fé, marcando o arrependimento dos seus pecados, e o propósito de convenção. Então nós estamos trazendo essa manhã essa palavra a respeito do batismo nas águas, em nome do nosso Salvador Yahushua, o Hamashia. Convido amados irmãos para fazer a leitura da Bíblia nesta manhã, em Atos capítulo 2, versículo 36 ao 40, que diz o seguinte, capítulo 2 de Atos, 36 ao 40. Passamos a ler a palavra do Criador. Portanto, que todo o povo de Israel saiba com certeza que esse mesmo Yahushua, a que vocês executaram no madeiro, o Eterno fez Salvador e Machia. Quando eles ouviram isto, sentiram um arrependimento profundo em seus corações e perguntaram a Kefa e aos demais emissários: Irmãos, o que devemos fazer? Então Kefa respondeu-lhes: Arrependam-se, e cada um de vocês sejam emergidos em nome de Yahushua, o Machia, para que seus pecados sejam perdoados, e receberão o dom dos Ruach HaKodesh. Pois essa promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto Yahu, o nosso Criador, chamar. E com muitas outras explicações, Kefa continuou dando seu testemunho e os exortava dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Que o Eterno abençoe, nos abençoe desta manhã e nos dê das suas maravilhosas bênçãos, que as benevolências sejam conosco neste dia, em nome de Yahushua. Agradecido, exaltado ao nosso Criador, que as bênçãos do Eterno sejam todos nós, que nesta manhã possamos sermos abençoados pelo nosso Pai Celestial, que essas benevolências sejam derramadas sobre nós, possamos juntos compartilharmos uns com outros este conhecimento da sua palavra, e hoje estudarmos, como já iniciamos falando no início, esse assunto tão maravilhoso, o batismo nas águas. E como os irmãos já viram, tivemos a leitura em Atos, do capítulo 2, versos 36 ao 40, e daqui vamos tirar algumas lições para nós hoje, nesta manhã, no nosso Salvador Yahushua. A princípio, amados, o batismo nas águas foi anunciado por Yohanan, o emissor, conhecido como João Batista, o qual foi enviado pelo Eterno para preparar o caminho de Yahu e preparar o caminho ao nosso Salvador. Este Yahu, o Yahu que havia de vir, no caso que o emissor, o profeta Yohanan, o emissor veio preparar, era o nosso Salvador. No caso, nosso Salvador é Yahu. Aqui não temos dois, não temos Yahu e o Salvador. O Salvador é o próprio Yahu, pois como nós vimos lá em Ishaiah, capítulo 43, versículo 11, diz que ele, o próprio Yahu, é o Salvador e não há outro. E aqui nós temos agora esse texto aqui de Ishaiah 40, versículo 3, onde tem essa profecia da vinda do profeta, último profeta do Antigo Testamento, que é Yohanan, o emissor, que anuncia a vinda do Machia. O texto diz o seguinte: a voz que clama no deserto,
preparem o caminho de Yahweh. Endireitem no ermo um caminho para o nosso Salvador. Aqui nós vemos que o texto da profecia está falando o seguinte: a voz que clama no deserto é o próprio Yahuana. Ele é a voz que vai clamar no deserto, pois sabemos que Yahuana, o emissor, ele se cria no deserto. Ele diz que se vestia com pele de animais e se vestia e se alimentava com mel silvestres, né? E com gafanhotos. Esses gafanhotos aí, no caso, eu ia pensar que era um animal, mas não era uma batata que tinha naquela região do deserto. E ele comia aquela batata com mel silvestre, que era mel de abelha. Então, esse era o alimento dele ali no deserto. E quando ele aparecia na cidade, era para anunciar, aparecia nos bairros, nos vilarejos, no povoado, era para anunciar a vinda do Eterno, a vinda de Yahweh, né? E ele clamava dizendo: preparai no caminho para o nosso Salvador, porque o Rei dos Céus está próximo, arrependam-se, voltem para ele, convertam-se, né? Então essa era a mensagem de Yahuana, o Batista, no caso, Yahuana, o emissor, no caso, João Batista. E Yahuana realizou essa missão de pregar, anunciar o caminho do Eterno vindo à humanidade, pregando o batismo de arrependimento. Nós vemos aí, quando abrimos Mateus capítulo 3, versículo 1 a 3, diz o seguinte: e naqueles dias foi chamado Yahuana, o emissor, e anunciava no deserto de Yaudá. Vemos que aqui está cumprindo o que estava lá e que está lá em Ishaiah 40, versículo 3. A voz que vamos dizer, no caso, é Yahuana. Verso 2, e dizendo: retornem ao caminho do Eterno, ou se convertam, arrependam, como tem algumas outras versões da Bíblia. No caso, a João Ferreira de Almeida diz que arrependam-se, que no caso a Imaculada retornem ao caminho do Eterno, porque está sendo oferecido o reino dos céus. Porque este é o homem mencionado pelo profeta Ishaiah, que diz: voz que clama no deserto, prepare o caminho a Yahweh, e direitem no deserto um caminho para o nosso Salvador. Então, o profeta aqui dizendo que este era o homem que havia de vir, o Mashiach, que havia de vir entre os homens como nosso Salvador. Então era para estes, ao vir, que os homens deveriam preparar um caminho, uma vereda, um espaço para ele, ou seja, os homens deviam se converter, o coração devia ser aquebrantado para receber o enviado do Eterno para a salvação da humanidade. Então vimos aqui que, na verdade, esse batismo, essa missão que Yahuana traz aos homens, essa mensagem de batismo que Yahuana traz, ele é uma mensagem com base no arrependimento das pessoas. Encontramos isso em Atos capítulo 19, versículo 3 e 4. Shaul acabava de chegar na cidade de Efésios e lá encontrou um grupo de homens, de pessoas que criam na mensagem messiânica, criam em Yahushua, em Alcha, e agora ele vai interrogar ele, vai conversar com eles a respeito do seu batismo, da sua fé. Então vejam bem o que está escrito aqui em 19 de Atos, capítulo 3, capítulo 19, versos 3 e 4, perdão. Então diz assim: e Shaul perguntou-lhes: então que tipo de imersão vocês receberam? E eles disseram: a imersão de Yahuana. Vou voltar aqui o verso anterior mais um pouquinho. Então diz aqui, vamos começar no verso primeiro. O verso primeiro diz assim: enquanto Apolos estava na cidade de Corintos, Shaul completou sua viagem pelo interior da região da Ásia e chegou à cidade de Éfesos. E encontrando ali alguns talmidim,
e perguntou-lhes: vocês receberam o Rua HaKodesh quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que existe Rua HaKodesh. E Shaul perguntou-lhes: então que tipo de imersão vocês receberam? E eles disseram: a imersão de Elhana. Mas Shaul lhe disse: Elhana realizava as imersões mediante ao arrependimento de pecados, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Yahushua. Então encontramos aqui, amados, que a mensagem de Elhana era levar as pessoas, a preparar as pessoas, trabalhar o coração das pessoas, dos homens, das pessoas, para que quando o Mashiach viesse, eles crescem nele. Então eles eram endurecidos, que eram pessoas de dura cerviz, coração duro, e agora estavam ali na frente, como um precursor do Mashiach, anunciando a sua vinda, preparando o caminho para ele. Aí quando ele viesse, os homens já estivessem esperando, já tivessem conhecimento da sua vinda e o aceitar. Só que para isso, precisava já ir se arrependendo dos seus pecados. E agora esse arrependimento era manifesto através do batismo. Então, quando ele está batizando no Rio Arden, que os pristitas e fariseus, os fariseus e pristitas se dirigiram até a água para serem batizados também, aí Elhana pergunta: o que vos incitou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, né? Então ele pensava que os homens produzissem frutos de arrependimento para ficarem preparados para receberem o Salvador quando esse se manifestasse. Então esta era a mensagem de Elhana o Batista, né? O emissor, aquele que veio para preparar o caminho para o nosso Salvador. Assim sendo, o batismo de Elhana tinha duas finalidades, muito importantes. Primeiro, levar os homens ao arrependimento e, segundo, cumprir toda a justiça. Foi isso que ele disse para Elhana, quando o Mashiach para Elhana, quando esse foi para se batizar, e Elhana recusou de o batizar. Então entrou aquele diálogo ali, e o Mashiach deixou isso bem claro a Elhana, qual era a finalidade do seu batismo. Em Mateus capítulo 3, versículo 11 e o versículo 15, fica provado a Elhana, a respeito de Elhana, o batismo que ele realizava. Disse o Mashiach, disse no caso Elhana, dando testemunho a respeito de Yahushua, o Mashiach. Disse ele: eu na verdade realizo a imersão de vocês em água na base do arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais importante do que eu. Eu não sou digno nem mesmo de descarregar as suas sandálias. Ele os imergirá com o fogo do Rua HaKodesh. Então no versículo 15 diz: Yahushua lhes respondeu: consinta por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então nós encontramos aqui que Elhana, ele recusou a batizar Yahushua, né? Porque ele achava que ele que deveria ser batizado por Yahushua e não Yahushua por ele. Então, como ele disse bem no versículo 14, eu é que preciso ser imergido por você e você vem a mim. Então ele estava resistindo a fazer a imersão do Mashiach, porque na verdade ele tinha consciência de que o batismo era para arrependimento de pecado. E ele sabia, ele tinha consciência de que o Mashiach não tinha pecado. Como é que ele ia batizá-lo se ele não tinha pecado? Mas o Mashiach contestou dizendo: não recue, aceite por enquanto, consinta por enquanto, porque é importante que nós cumpramos com toda a justiça. Então nós encontramos aqui uma expressão muito boa, explicando a finalidade, dupla finalidade do batismo que Elhana trouxe aos homens, como preparação para a vinda do Salvador, que os homens haveriam de crer nele. O Salvador Yahushua, antes de sua ascensão ao céu, ele ordenou aos seus talmidim, aos seus discípulos,
fazerem discípulos de todas as nações, todos os povos, toda a parte do mundo. Como disse, fazer discípulo é mais discípulo. E como ele faria isso? Batizando-os em seu nome, em nome de Yahshua, que nós, na versão maçorética, nós temos Yahushua, né? Mas o nome realmente próprio é Yahshua, de acordo com o tetagrama. Yahweh é o nome do Criador e Shah é justamente salvação em hebraico. Já tenho falado isso algumas vezes, mas eu vou sempre explicar para os mostrando o conhecimento disso. Então vemos aqui que em Mateus capítulo 28, verso 19, é o texto de maior tropeço para as religiões em termos de batismo. Então, porque na verdade as Bíblias corrompidas traz uma escritura totalmente já corrompida, toda desvirtuada da verdade. Então realmente os pregadores, os doutrinadores, desprovidos da unção dos céus, da revelação do Eterno, e com a falta de uma contextuação bíblica profunda em relação até o próprio original, até o próprio hebraico, quem sabe até do próprio grego, tenha entrado por esse caminho e tem trazido uma doutrina totalmente desvirtuada a respeito do batismo que está ali registrado em Mateus 28, 19. Então nós precisamos desse texto para ver como é que está escrito lá. O texto diz assim, isso na nossa Bíblia Imaculada: portanto vão e façam talmidim em todas as nações em meu nome. Veja bem que a ordem aqui do Mashiach, que o nome dele era Yahshua, ele ordenou que os seus discípulos, seus talmidim, pregassem as boas novas de salvação em todo mundo, fazendo discípulos em seu nome. Essa Bíblia aqui ela não diz como de fazer discípulos, é só pregando em seu nome, mas ela não complementou com o batismo. Portanto, quando nós formos lá para Marcos, nós vamos encontrar lá que o batismo, essa pregação era feita mediante o batismo. Mas aqui estava nas Bíblias corrompidas, esse texto está de forma diferente. Está dizendo que faça discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, ficou um texto muito complicado, porque as pessoas entram por um caminho diferente. Ensinamentos aí, a doutrina perde o foco central da verdadeira mensagem que está nas Escrituras. Então, nós, quando vimos aí que o Altíssimo, que enviou o Mashiach à terra, o Pai Celestial, ele envia o seu filho à terra, nascido de mulher, como vamos ver isso no estudo. Então, quando ele nasce ali, Lucas vai dizer que ali era o Altíssimo, né? O Mashiach, que havia nascido ali em Lucas capítulo 2, versículo 11, era o Altíssimo. E esse Altíssimo é aquele Altíssimo forte, lá está falando em Shaial, capítulo 9, versículo 5, na nossa Imaculada, na Corrompida, versículo 6. Então nós vimos aqui que está falando de um Altíssimo forte. Então esse Altíssimo forte, que é um ser todo poderoso, que tinha condições, tinha autoridade para autorizar o batismo em todas as nações daquelas pessoas que crescem nele. Porque ele tinha autoridade para perdoar o pecado e para reter o pecado de alguém. Então essa autoridade ele tinha como Altíssimo forte. Ele não tinha autoridade ali como homem. Como homem, o Mashiach jamais teria essa autoridade para perdoar pecado, para enviar alguém a fazer batismo em todas as nações. Não, com qual finalidade? Qual a razão? Então ele aqui autoriza porque ele disse no versículo 16, todo poder foi dado a ele, todo poder pertence a ele. Todo poder me foi dado, falando ali como na condição humana, foi dado a ele todo o poder do alto, o poder do eterno, pois é nele agora está habitando o eterno, o Altíssimo Todo-Poderoso. Vamos ver esse termo aí, em Salmos 50, versículo 1. Salmos de Asaf, 50, verso 1, vamos ler. Abrindo nossas Bíblias, Salmos 50, verso 1 diz: Altíssimo, ó eterno Yahweh, fale e convoque a terra desde o mar, nascer do sol até o seu poente. Aqui o Salmo está dizendo que o Altíssimo aqui é o eterno Yahweh. Quando nós vamos conferir o texto ali de Ishaial, capítulo
9, versículo 5, diz que o Altíssimo, aquele menino que nasceu para nós, que foi nascido ali em Bet-Lachem, em Axalai, ele era o Altíssimo forte. Então, por isso que esse Altíssimo forte, que também disse que era o Pai eterno, o Pai da eternidade, ele também é o Todo-Poderoso, ele podia dizer que toda a autoridade foi dada a ele, nos céus e na terra, e por isso ele estava enviando os seus tamidins em todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, de todas as nações, batizando-os em seu nome, ensinando todas as coisas que ele nos tinha mandado. Quer dizer, o Mashiach não está falando do seu ensino como homem, como sacerdote, como enviado, ele fala que seu ensino como eterno, o ensino da Torá, que a Torá é o ensino do eterno. Então precisava ser ensinado a realidade, a essência real da Torá, porque até então os homens tinham a Torá, a letra, tinham os princípios básicos da Torá, mas na letra, no legalismo, porque eles não tinham os revisores pecados. Foi a razão pela qual Yohana veio a eles pregando a vinda do Mashiach e chamando eles para retornarem, para voltarem ao caminho do eterno, porque na verdade estavam fora do caminho do eterno. Estava dizendo, convertam-se, arrependam-se, porque o Rei dos Céus está oferecido. Eles não conheciam o Rei dos Céus, e a prova é que eles não conheciam e nem estavam preparados. E quando o Rei dos Céus surgiu, veio então, como foi anunciado por Yohana, eles não receberam. Pegaram ele, fizeram ele bem o que quiseram e levaram ele a executar-se, ser executado em um madeiro, rejeitando, profanando o seu sangue imaculado, profanando a palavra do Criador, pisando a Torá, aquilo que a Torá realmente dizia, lhe orientava, eles pisaram. Por isso é que Shaul nos dá mensagem lá em Gálatas 4:4, dizendo que vai vir a plenitude dos tempos, ou o tempo determinado, chegou o tempo determinado, quando o Altíssimo viu seu filho nascido de mulher, nascido sob uma cultura que era contrária à Torá. Então veja que os Eldins, que eu chamo de judeu, eles eram uma nação contrária à Torá, quer dizer, eles tinham a Torá em mãos, a Torá escrita, mas eles não obedeciam a justiça do Eterno trazida para a Torá, não, eles obedeciam a sua própria justiça, eles criaram para si a própria justiça. Então negaram a justiça da Torá, que teve que ser manifestada na pessoa, na carne, no ministério do Mashiach. Então o Mashiach é essa justiça, o Mashiach é essa Torá espiritual, para que eles recebessem, eles não receberam. Então esse Mashiach vindo, ele era o Altíssimo, ele era o Todo-Poderoso, ele era o Altíssimo Forte, o Pai Eterno estava entre eles. O texto é bem claro, ali quando nós vimos agora, que o texto é bem claro, aqui de Mateus 28:19, que o Mashiach não está batizando, ele não está, ali não tem ninguém fazendo batismo, nem o Mashiach nem seus talmidim estão fazendo batismo, e nem o Mashiach vai fazer o batismo. Ele está autorizando eles irem, vão e façam o talmidim de todos os povos e toda a terra. Então aqui o texto é bem claro, que ele diz que Yahshua mesmo não estava batizando, ele não tinha feito o batismo, mas estava ordenando, autorizando, enviando pessoas para que fosse feito talmidim, ou discípulos, mediante o ensino da palavra e na autoridade do nome supremo, que é o nome, que é Yahweh, o Eterno. Então vê que quando ele diz no 28:20, ele diz que ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado. E ele o mandaram, e eles estão convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso porque no verso 19 ele tinha autorizado fazer discípulo de todas as nações. Sabendo que, por que ele fez isso? Porque no verso 18 ele diz que todo o poder pertencia a ele. Então quem é que tem todo o poder? Qual é o homem na terra, se a mulher que tem todo o poder? Né? Só o Eterno, só o Altíssimo, só o Todo-Poderoso. Então quando o Mashiach diz todo poder me é dado, é porque nele estava aquele que é todo-poderoso. Né? Para entender bem essa parte aí. Vamos conferir com os irmãos o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Diz o seguinte: pela veracidade da mensagem que anunciamos, através do poder do Eterno, pelo uso correto das armas da justiça, pela divulgação da nossa causa ou de sua defesa. Então vemos aqui a princípio desse versículo que a mensagem anunciada pelos apóstolos, pelos emissários do Eterno, no caso Shaul, a mensagem hoje que nós temos de acordo com o que está escrito, é uma mensagem veraz.
É uma mensagem que não precisa ser mudada, que não precisa ser modificada. Então, qualquer modificação, qualquer mudança dessa palavra significa corrupção na palavra, significa violação, significa falsificação. Então, eu tenho cuidado, os copistas, os escritores, os tradutores das cópias de Bíblia das escrituras que temos em mãos hoje, porque hoje não temos uma escritura em mão original. Hoje nós temos apenas cópias e cópias fraudadas, cópias adulteradas, cópias de Bíblia falsificadas, porque eles mudaram o nome do Eterno, eles mudaram a questão do mandamento, eles mudaram a questão da vinda do machismo, mudaram tudo que eles puderam mudar das escrituras, mudaram para implantar o seu próprio sistema religioso. Então mesmo Roma, com uma base como diz Igreja do Eterno, de Deus, como ele diz na terra, eles tomaram a Bíblia, a Escritura em suas mãos e fizeram essa mudança. A Igreja Romana, a Igreja de Roma, ela passa 1.200 anos com as Escrituras em suas mãos, modificando tudo aquilo que eles quiseram, que eles podiam modificar, e deixou a Bíblia, inclusive o Novo Testamento, que é a Bíblia Tadachá, do jeito que eles quiseram. Então hoje, aí depois do século XVI, surge a reforma protestante, e os protestantes seguem a linha de modificação feita pelo sistema romano. Então vimos aí que quando as primeiras violações da escritura começou, quando os judeus, os judíos que estavam no Egito fizeram a cópia, fizeram uma cópia das escrituras hebraica para o grego, e isso já houve modificações ali, feitas pelo próprio Aldiz, inclusive no nome, com a desculpa de que, para que os homens, os povos, as nações, não violassem o nome do Eterno, pronunciando de forma errada. Então nós vimos que quando chegou na brisa da chapa ali do Novo Testamento, para São das Boas Novas, aí houve também ali pelo quarto século a modificação novamente, porque agora Damásio I convoca Jerônimo, né? Aquele bispo Jerônimo, que é o bispo romano, para fazer uma cópia da Bíblia para ele, da Escritura para ele. E eles pegaram a versão Septuaginta, que era a versão de 70, já modificada, e fizeram então a cópia da Bíblia, chamada a Bíblia de Constantino, que é chamada a Bíblia a Vulgata. E essa Vulgata trouxe mais modificações, e daí se estendeu. Mais tarde veio os movimentos evangélicos, criaram também fazendo cópias de Bíblia, e as Bíblias que foram copiadas no Clássico João Ferreira de Almeida, toda tirada de dentro da Vulgata, e também com algumas modificações. Então a que ponto chegamos? Hoje nós não temos a escritura original na mão, hoje temos apenas cópias fraudadas das escrituras em nossas mãos. Ou se não for a misericórdia do Eterno, a ação do Espírito Eterno, para compreendermos a verdade, nós não temos verdade nenhuma, estamos todos perdidos. Mas o Eterno não nos abandona, a verdade não abandona os seus, e a verdade da palavra no lado espiritual continua. Então Shaul vai dizer aqui que precisa estar armado com as armas da justiça. Disse ele no versículo 7, pela veracidade da mensagem que anunciamos, através do poder do Eterno. Quer dizer, a mensagem só tem veracidade se ela for anunciada no poder do Eterno, se for anunciada segundo a ideologia dos homens, segundo o ponto de vista humano, segundo o achismo de cada um, ela não tem veracidade. Só você vê hoje que cada igreja, cada movimento religioso tem uma mensagem diferente, cada Bíblia que as pessoas têm em mão tem uma versão diferente. Então é tremendo isso, porque cada vez hoje as pessoas, como quero dizer, então, estão caminhando para os céus, mas estão entrando em muitas veredas que às vezes não tem saída, não tem retorno, como voltar. Então a humanidade, religiosamente, nosso mundo religioso está perdido. Se não, aí tem que atender o chamado de Yohana, volte para o Eterno, e depois aceitar o batismo anunciado pela a mensagem de Yahusha, ordenando aos seus. Então me diz que também ele anunciava: volte para o Criador, se arrependa, se converta. Quando vimos aí Kefa pregando ali em Atos capítulo 4, capítulo 3, versículo 19, ele diz que arrependei-vos e convertei-vos. Quer dizer, voltem para o Eterno, se convertam de seus maus caminhos e sirvam ao Eterno, para que ele possa restaurar-nos de todas as coisas. Então, nós vimos aqui
que Yahusha, o Mashiach, dentro do que nós temos mostrado, é o menino que nos foi dado, é o menino que nos nasceu, é o menino que veio para, nascendo de Míria, nascendo pelo anúncio do anjo que veio até Míria e disse que ela ia engravidar e ia dar luz no menino. E esse menino teria o nome de Yahusha, e esse menino seria chamado Filho do Altíssimo. Então, segundo a profecia lá de Ishaial, Isaías, capítulo 9, versículo 5, esse menino seria o Altíssimo Forte, seria o Pai Eterno, o Príncipe da Paz, o maravilhoso conselheiro. Essas características que o Mashiach trouxe em seu ministério. O homem, um menino que mais tarde veio ser um homem, mas que nele estava o poder do Todo-Poderoso, o Altíssimo estava habitando nele. Que agora, em seu ministério sacerdotal, na forma e natureza humana, ordenou que fossem batizados todos que crescem em seu nome. Olha, por que a mensagem de Jesus crê em Yahweh? Por que é para crer em seu nome? Então eles querem, mas é em meu nome. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então, quer dizer, vamos ter vida eterna crendo em um homem? Crendo na carne humana? Claro que não. O Mashiach ali era apenas o vaso, o porta-voz, o instrumento, a morada, o tabernáculo do eterno aqui na terra entre os homens. Mas quem estava ali era o eterno, o Altíssimo, o Pai Celestial. Então nós vimos que agora ele autoriza, ele manda batizar as pessoas em seu nome, aqueles que crescem em seu nome, crescem no seu sacrifício. Nós vimos isso quando foi dada a ordem lá em Marcos, capítulo 16. Versículo 15 e 16 diz o seguinte: E disse-lhes, vão pelo mundo inteiro e anunciem as boas novas a todas as criaturas. Versículo 16 diz, quem crê e for emergido será salvo, mas quem não crê será condenado. Então temos aqui uma complementação do texto dessa mesma Bíblia, em Mateus 28, 19. Lá diz, fazer discípulo em meu nome. Aqui diz que vão, é o mesmo vão de lá, a mesma ordem, da lá em Mateus, é a mesma ordem dada aqui em Marcos, é a mesma ordem. Ele diz, vão pelo mundo inteiro e anunciem as boas novas a todas as criaturas. Agora, quem crê e for batizado, foi emergido, será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, para provar que era para crer no seu nome, nós temos o verso 17 que diz assim, esses sinais acompanharão aos que crerem, pelo poder do meu nome, expulsarão o demônio, e vai dando o restante da mensagem. Então, vemos que o poder do seu nome, nome de Yahusha, o Mashiach. O Mashiach tinha um nome, o nome de Mashiach era Yahusha, e esse nome tinha poder. Por quê? Porque esse é o nome de Yahweh, o nome do Pai Celestial, que agora está no Mashiach. Porquanto, quando você vê ali em Yohanan capítulo 17, versículo 11, ele vai dizer que o nome que ele recebeu é do Pai, o nome do Pai que lhe fora dado. Então, o nome do Pai, que é Yahweh, fora dado ao Filho, que é o Mashiach. Então, esse nome tem poder. Então, quem crê nesse nome, no poder desse nome, expulsa demônios, cura enfermos, fala novas línguas, opera sinais maravilhosas. Isso é a prova de que cremos nele. É uma das provas de que cremos nele. Quando temos uma vida pautada em seus princípios, posta no altar, andando lado a lado com ele, dia após dia com ele, continuamente nós temos isso em nós, porque ele é todo-poderoso, o Espírito é eternizando conosco, nós temos isso na nossa vida. Pois disse ele que ele fez grandes obras, ia para o Pai, mas quem crê nele faria obras maiores, não maiores em qualidade, não maiores em proporção, não maiores em tamanho, mas porque fariam mais obras pelo tempo dado aos que ficassem na terra do que ele teve, porque ele é apenas 3 anos e meio de ministério. Nós, por exemplo, que cremos nele, temos bem mais tempo, uma vida bem maior. Se nós nos separássemos do mundo e voltássemos para o eterno, certamente, sem reserva, certamente o Espírito atuaria em nós e as grandes obras seriam feitas por intermédio daqueles que creem no seu nome como sinal da sua fé verdadeira no eterno. Hoje há uma variedade de batismo muito grande, pregado pelas religiões de todo mundo. E essas variedades de batismos, todas elas estão fora do contexto bíblico, daquilo que está escrito.
No entanto, o Yahushua nos diz para cremos nele, como está escrito. Nós temos aqui em Yohana, capítulo 7, versículo 38. Ele diz o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Verso 39. E isso ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Para crer em quem? Crer em Yahushua, o Mashiach, o homem? Não, Yahushua, o eterno. Yahu, que habita no Mashiach. Pois o Espírito ainda não fora dado, o derramado do Espírito não foi derramado, a unção do Espírito não foi dada à congregação, porque Yahushua ainda não tinha sido entronizado. No momento que Yahushua, o Mashiach, ele é morto e ressuscita, e a 40 dias depois ele é entronizado nos céus, então agora o Espírito eterno vai ser derramado. Por que não podia ser derramado antes de o Mashiach ser entronizado, de Yahushua ser entronizado? Porque ele é ele mesmo. Ele disse: olha, alegrai-vos por ele dizer, vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito que o Pai verá em meu nome, ele não virá, porque ele só podia voltar se ele fosse. Então ele precisava ir para ser entronizado e voltar Espírito para revestir a igreja com o seu poder. Foi o que ele disse antes de ascender aos céus, quando os discípulos, ali Atos capítulo 1, versículo 8, versículo 6 a 8, tem um diálogo ali, ele aparece ali, e nesse diálogo ele diz para os discípulos, se podiam saber qual era o tempo que havia restauração a Israel, que esse tempo que ia de restaurar todas as coisas, porque ele havia falado de restaurar todas as coisas, queria saber. Então ele agora vai dizer: olha, não vos compete, não é de vocês saber o tempo, as estações que o Pai reservou para o seu próprio poder. Mas vocês vão vocês receberão sobre vocês o poder, a virtude do Espírito HaKodesh, e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então, quer dizer, isso para isso ele tinha que ir e ser entronizado, entrar no esplendor celestial. E agora, ele no trono, como o eterno, ele derrama o seu imaculado Espírito, sua virtude, seu poder na vida dos que creem. Por isso ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, né? Ele diz que eles falava isso, do seu interior vai fluir rio de água viva. Esse rio de águas vivas aqui, esse rio vai fluir de águas vivas, soltar para a vida eterna, fala da virtude, da ação, da unção do Espírito eterno na vida daquele que crê. Por isso que eu falei agora há pouco, se nós vivêssemos uma vida pautada nos princípios do eterno, livres de nossas vidas, às vezes pecaminosa, convertidos, feliz por ter nos sido oferecido o Rei do Céu, então nós estaríamos com o Mashiach, e o Mashiach conosco, o Espírito Eterno conosco, e ao conosco nossa vida seria bem revestida de poder pela virtude do Espírito de nossa vida. E aí seríamos verdadeiras testemunhas de Yahushua, porque na verdade hoje o que falta na terra são testemunhas verdadeiras de Yahushua, né? Hoje tem muitos crentes, é uma infinidade de crentes incontável, mas testemunha de Yahushua, testemunha do seu poder, da sua planificação, da sua pureza, do seu ministério, da sua salvação, é difícil, porque as pessoas querem servir a dois donos, querem servir ao eterno e ao mesmo tempo servir ao mundo. E a palavra é bem clara que não pode acontecer, isso é impossível. Tentar fazer isso, tentar o impossível, não podemos servir a dois donos, disse o Mashiach bem claro em sua mensagem. Contudo, hoje é o que estão fazendo, né? Hoje fazem batismo por imersão, a aspersão de adultos, de crianças recém-nascidas, em mar, em rios, lagos, em piscinas, tanques e até em bacias, né? Existe batismo hoje de todo jeito e forma possível. E isso, veja como é feito, em nome de uma suposta trindade criada por Roma, ou em nome de Jesus, ou outros tantos nomes que possam aparecer aí. Quer dizer, existe uma variação muito grande de batismo hoje, esquecendo do que realmente está escrito. Então vejamos, então, o que está escrito na palavra, que está aqui em Efésios capítulo 4, versículo 5 e 6.
O texto diz o seguinte: há um só Salvador, uma só fé, uma só imersão. Só um Salvador, uma só fé e uma só imersão. Vamos dar uma paradinha nesse primeiro versículo aqui. Quantos Salvador existem? Um só. E porque tantas religiões, com tantos princípios diferentes de doutrinas, ensinamentos diversificados, parece até que há vários caminhos para o céu. Parece até que o céu está dividido em lotes, por regiões. Primeira região, região 2, região 3, região 4, região 6, região 6, regional 6. Parece a nossa fortaleza, né? Parece o Brasil em de estados. Será que é assim que o céu funciona? Será que essas pessoas não têm noção do que significa a palavra céu? Harmonia, perfeição, união, amor, justiça. Todos um só rebanho, e ali temos um só pastor. Será que o senhor não compreende isso? Então, o que está dizendo? Por que então tanta variedade? Essa variedade de pregações. Quando eu prego um Salvador de um jeito, na minha igreja, doutrina de um jeito, apontando que ali existe um Salvador, e o outro lá prega outra doutrina diferente, dizendo que lá tem o Salvador, esse Salvador lá não é o de cá. Porque o nosso Salvador, o mesmo Salvador, tem a mesma doutrina, o mesmo ensinamento. Você vê que hoje há movimentos religiosos que aceitam dízimo, outros não aceitam. Então os salvadores são diferentes. No caso aí, uns aceitam as pessoas andarem com uma vestimenta com mais pudor, outros aceitam que diz que o Criador, o Salvador quer do homem ao coração e anda de qualquer jeito, segundo o mundo. Então o Salvador é diferente. Uns acham que hoje o Salvador não ama os humildes. Outros pregam que o Salvador não é pobre, que o Eterno não é pobre, ele é rico, então ele não pode serve serem pobres. Uns ensinam que é muito difícil isso, mas ensinam que o Eterno opera por meio da fé. E outros ensinam que ele opera por meio de dinheiro, você tem que comprar bênção, pagar orações caríssimas, fazer sacrifícios. Então o Salvador ensina que sacrifício não quer oferta, sacrifício, mas ele quer misericórdia. Misericórdia não existe hoje na vida do mundo religioso. Então, misericórdia nem de si, não ser misericordiosos, as pessoas não são misericordiosas. Quando a palavra diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, essa misericórdia não foi ser alcançada porque eles não são misericordiosos. E a grande misericórdia é querer comprar as bênçãos do Eterno com sacrifício próprio, com bens próprios, condições próprias. Nós somos salvos pela obra redentora do Mashiach, como o homem derramando seu sangue no madeiro no nosso lugar. Aí é que somos comprados. Isso foi um alto preço que foi pago pela nossa redenção. A todo aquele que quer comprar sua salvação, comprar bênção, comprar cura, com dinheiro, com condições próprias, ele está pecando. Ele não é um misericordioso, ele não é uma pessoa misericordiosa, então ele não pode alcançar a misericórdia do Eterno. Então nós vemos aqui que existe dessa variação toda, quando em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, nós temos um recado muito importante para nós. Antes de lermos Atos 4, 11 e 12, eu quero voltar novamente ao versículo 6 de Efésios, que eu passei por cima, não li. Diz aqui: um só Criador, Pai de todos, o qual é o Altíssimo, sobre todos e por todos e em todos. Então nós vemos aqui que existe um só Criador e Salvador. Ele, o Salvador, é o Criador é o Salvador. Então nós vemos aqui que existe um só Pai. Esse Pai eterno é o Criador. Esse Criador é o Salvador. Pois diz ele que ele é o Salvador e não há Criador diferente entre vocês. Aquele que é Pai nos criou e nos salvou. São três atributos: Pai, Criador e Salvador, e o mesmo ser, o Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso. Porém, hoje é pregado para nós, para as pessoas, que existem três pessoas nos céus, todas três são Deus. Se todos são Deus, todos três são Salvador, e no caso todos três são criadores. Então, no caso aí, pela
a doutrina trinitariana e romana, que seguida hoje por maioria dos evangélicos também, e o Pai é Criador, o Filho é Criador, porque se fizer todas as coisas por Ele, para Ele, tudo feito através dele, e o Espírito também é Criador, porque tem o texto lá, quando Jó no caso, está dizendo que o Espírito do Eterno me fez, então ele é o Criador. E vemos que lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, quem fez o homem foi o próprio Pai Celestial, o Criador. E quem salva este homem nos livros de Yeshayahu é o Criador, que é o Pai Celestial. Então não existe essa variação de seres salvando, criando e remindo as pessoas. Não. Vamos ler o texto aqui de Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Que diz o seguinte: esse Yahushua, que é Yahusha, né? É a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, os construtores, né? A qual foi posta como pedra angular, pedra de esquina, pedra de esquadro, pedra da fundação do edifício. Ele é a pedra da fundação desse ministério de reconciliação, esse ministério de boas novas, de salvação, projeto do Eterno. E o verso 12 diz: e em nenhum outro há salvação, só em Yahushua, que é Yahusha, porque não existe outro nome debaixo dos céus, dado à humanidade, por meio do qual possamos ser salvos. Não adianta colocar João, José, Pedro, Maria, Teresa, Joaquina, não adianta colocar outro Salvador, não adianta pregar outro Salvador, outras boas novas, não adianta pregar uma outra Torá, não adianta pregar outra mensagem, outro caminho para os céus, se não for o Mashiach, se não for sua mensagem, se não for sua doutrina, se não for seu ensinamento, porque só Ele é capaz de salvar, só Ele é o Salvador, porque só Ele é Yahweh, só Ele é o Eterno, só Ele é o Altíssimo, Ele é o Pai Eterno, só Ele fez tudo isso para nos salvar, para nos remir. Então vemos que não existe outro nome dado entre as nações, debaixo do céu, pelo qual os homens possam ser salvos. Nós só podemos ser salvos pelo nome de Yahusha, que é o Mashiach, nosso Salvador. Isso não dá indiscutível, não tem como, por lançar outro, sair fora do texto bíblico. Então vimos que o emissário, Shaul, nos afirma que o verdadeiro batismo é por imersão em nome de Yahusha. Então hoje nós vemos pessoas batizando por todos os meios, como já falamos atrás, batizando em rios, batizando em mar, batizando em piscina, em tanque, até em bacias, batismo em pessoas adultas, pessoas pequenas, crianças que não têm noção do que é o pecado, crianças recém-nascidas, pessoas de todo tipo batizada e usando nomes variados. Então esse batismo não é garantido o batismo do Eterno, o batismo que leva à salvação, não. Esses batismos são batismos anunciados por outros evangelhos, outras boas novas, que não tem nada de nova. Aqui anuncia o outro Salvador que não é o Mashiach, tá bom? Então vamos convidar os irmãos a ler comigo Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Vocês não sabem que todos nós que fomos emergidos em Yahushua, o Mashiach, fomos emergidos na sua morte? Assim, quando fomos emergidos, fomos sepultados com ele na sua morte, para que assim como o Mashiach foi ressuscitado dentre os mortos, para a honra do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Veja aqui que quando nós fomos sepultados, o batismo aqui, Shaul, mostra que o batismo é um sepultamento. Agora eu pergunto, se o batismo é um sepultamento, como é que eu posso batizar alguém por aspersão? Jogando água na cabeça ou apenas botando a mão molhada na testa de alguém? Isso é batismo? É batismo sim, pode ser, mas é um batismo bíblico. Como é que eu posso batizar alguém que é uma criança recém-nascida que não tem noção do que é pecado? Não pode ainda, não tem o instrumento do bem nem do mal. Não crê, nem pode se arrepender. E o batismo para arrependimento. Como é que eu posso uma criança nessas condições e ainda numa pia, lavando, botando um pouquinho de água na cabeça dele, derramando água na cabeça dele? Esse batismo, será que é batismo? E esse é o batismo de todos nós que recebemos nossos pais,
quando nós, nossa ignorância, nossos pais somos batizados neste batismo apóstata pagã, que vem oriundo de Roma. Então nós, e vimos aí para a tristeza nossa, a tristeza dos que creem, ou nós, os evangélicos em todo o mundo, quase que em sua totalidade, segue esse princípio de batismo, não da pia, não com água na cabeça, uns usam água na cabeça e pia, mas a maioria usa tanque, usa piscina, usa água para mergulhar sim, mas são pessoas que batizando numa trindade, suposta trindade, 3 títulos anunciados pelo sistema romano católico. Então temos que ter cuidado para não fugirmos da Escritura, porque não há salvação fora da Escritura, não há salvação em nenhum outro nome. Então precisamos voltar, como disse a mensagem de Johanna, voltar para o eterno, sair dos nossos caminhos maus, nossos caminhos de apostasia, de pecado, e voltar para o Criador, porque o Rei dos Céus está sendo oferecido. E o Rei dos Céus, quando o Mashiach chegou, ele disse: arrependei-vos, voltai para o eterno, porque o Rei dos Céus está entre vós. Então o Mashiach, esse Rei dos Céus, quando ele ensinando a orar, diz: venha a nós o teu reino. Quer dizer que o Mashiach veio como rei para reinar na vida daquele que crê no eterno e obedece a sua palavra. Então precisamos, amados, voltar para o eterno, porque quanto antes, porque a hora está passando, não temos mais tempo a perder. Isso que tem que ser assim, porque o nome de Yahushua, o Mashiach, é o único que perdoa o pecado, visto não haver salvação em nenhum outro nome, a não ser o de Yahushua. Nós vimos isso aí, lá específico, lá quando nós lemos Atos capítulo 4, verso 12, né? Ficou bem claro aí que não há salvação em nenhum outro. O batismo de Johanna, João, que era João Batista, era para arrependimento de pecados. Quer dizer, você se batizar para se arrepender dos seus pecados. Para os dias de arrependimento, se batizava e estava considerado os pecados não perdoados, mas arrependidos. Ali não era para perdão de pecado, era para arrependimento. Já o batismo de Yahushua é diferente, né? Digamos que o batismo de Johanna, que leva o pessoal ao arrependimento, era para preparar o povo para receber, para crer naquele que havia de vir, a saber, em Yahushua, o Mashiach, o Salvador. Então agora nós vimos bem Atos capítulo 19, verso 4, quando Shaul disse para aqueles homens que o batismo de Johanna era justamente para isso, para arrependimento de pecado, para se arrepender. O batismo de Yahushua vai ser diferente, como nós vamos ver aqui. Quando já no batismo ordenado por Yahushua, o Mashiach, não é para arrependimento, é para perdão, para remissão, né? Então você se arrepende por meio da palavra, se arrepende por meio da palavra, vai ao batismo e confessa os pecados arrependidos e recebe o perdão. Essa é a diferença do batismo de Johanna, o batismo anunciado por Yahushua, né? Pois o arrependimento se dá mediante a pregação das boas novas. Então você vai ouvir a palavra, ouvir a pregação das boas novas, ouvir, vai entendendo, vai compreendendo, e você chega um momento que você se arrepende dos seus pecados, porque a palavra vai te indicando o que é certo e o que é errado, vai te indicando o que é vida e o que é morte, vai apontando o caminho para você andar. A palavra vai te educando, vai te ensinando você a renunciar a todas as paixões carnais, renunciar a todo o pecado da tua vida, vai mostrando que tu estás em trevas, precisa andar na luz. Então você vai começando a ouvir a palavra, você começa a sentir no seu coração arrependimento profundo. É isso que aconteceu ali quando o Kefas estava pregando em Atos capítulo 2, 37. Depois vamos ler lá, mas de imediato eu quero ler com os irmãos Marcos 16, 15 e 16 de novo. Só recapitular a mensagem dizendo: eles vão por todo mundo, anunciam as boas novas a toda criatura, a quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então precisamos voltar para esse princípio, precisamos crer, ser batizado em nome de Yahushua, para crermos que só por ele somos salvos, arrepender nossos pecados e confessar os pecados arrependidos para sermos perdoados mediante o batismo. Em Romanos capítulo 10, verso 17, deixa para nós bem claro o que nós estamos falando. Que ele diz: portanto, a fé, que é o crer, que sempre tem dito na pregação, que ter fé é crer, e quem crê obedece. Por isso que às vezes temos que nós não temos fé, porque a gente ouve, mas não crê, não tem fé, não tendo fé não obedece.
Então, a falta de obediência dos irmãos da congregação, aquilo que é pregado, revela a falta de fé, revela a falta de crer. Mas aqui está dizendo, portanto, a fé vem pelo ouvir. Não ouvir de ouvido leso, não, ouvir com atenção. Ouvir e praticar aquilo que ouve, né? Ouvir as boas novas a respeito do Mashiach. Então, quer dizer, quando nós ouvimos as boas novas a respeito do Mashiach e cremos, aí nós temos fé. Quando nós temos fé, nós obedecemos. E aí, quer dizer, aí nós cremos. Aí nós cremos. E quando nós cremos, então, aí nós somos, estamos provando, estamos arrependidos. Nós cremos numa salvação e numa condenação. Então, nós nos arrependemos. Nós cremos que nosso pecado leva à morte e a nossa obediência nos leva à vida. Então, nós cremos, então nós obedecemos, né? Então, o arrependimento se dá mediante isso, mediante a pregação das boas novas. Pregando a palavra, você ouve, você se converte. A prova está em Atos 2, 37. Que diz o seguinte: quando eles ouviram isso o quê? A pregação de Kefa. No texto inicial do show desta manhã, nós lemos ali no versículo 36, que diz que Kefa estava pregando para ele, dizendo, portanto, que todo o povo de Israel saiba com certeza que esse mesmo Yahushua, a quem vocês executaram no madeiro, o Eterno fez Salvador e o Mashiach, o Salvador ungido, o enviado para a redenção da humanidade. Então o pessoal de Israel precisava saber disso, eles não sabiam disso, eles não aceitaram isso. Então ele estava pregando aqui, então quando ele estava anunciando isso, esse é o fim da sua mensagem, no versículo 37 ele é interrompido por alguém que chegou e então eles fizeram o quê? Quando eles ouviram isso, essa mensagem de Kefa, a palavra pregada por Kefa, que é Pedro, diz aqui o texto no verso 37 que eles sentiram um arrependimento profundo. Não foi um arrependimento paliativo, não foi um arrependimento de aparência, não. Ele foi um arrependimento profundo, no íntimo do seu coração, no seu ser. Diz que eles viram um arrependimento profundo em seus corações. Esse arrependimento é que leva você a confessar os seus pecados e ser batizado para a remissão dos mesmos pecados, para perdão dos seus pecados. Então, diz que eles tiveram um arrependimento profundo em seus corações e perguntaram a Kefa, eles não eram batizados, eles ouviram a palavra, vejam, eles ouviram a palavra, creio porque eu creio, vem pelo ouvir, eles tiveram fé, a fé vem pelo ouvir, e agora eles se arrependeram profundamente. Eles não tinham se batizado, estavam arrependidos pelo ouvir a palavra. Agora, uma vez arrependido, o que acontece agora? Eles vão, Kefa vai dizer para eles que você tem que confessar agora seus pecados. Então veja bem, vamos perguntar a Kefa e a demais emissários: irmãos, o que devemos fazer? No verso 38, Kefa vai dar a resposta e diz o seguinte: então Kefa respondeu-lhes: arrependam-se e cada um de vocês seja imergido em nome de Yahushua, o Mashiach, para que os seus pecados sejam perdoados. Veja aqui que eles já estavam arrependidos, mas os pecados estavam lá, não tinham sido perdoados. Agora precisavam fazer o quê? Eles precisavam serem, mediante o arrependimento que eles tinham, serem batizados, serem imergidos em nome de Yahushua, para que seus pecados fossem apagados. E assim receberão o dom do Ruach Kodesh, receberem o Espírito Eterno em suas vidas. Então aí é o processo do batismo, nos leva isso daí. Não é porque você batizou-se que você tem o Espírito do Ruach Kodesh, que tem o Ruach Kodesh, o Espírito Eterno em você. Não é porque você batizou-se que se declara talvez está arrependido. Não é que você se batizou-se que está salvo. Não, tem um processo. Você precisa ouvir a palavra, ter fé, crer, porque sem fé é impossível nada do Criador. Fé que te leva à obediência. E essa fé de obediência leva você a confessar os seus pecados. Quantos pecados encobertos da vida dos que creem? Quantos pecados camuflados, abafados? Às vezes as pessoas andarem doentes, conturbadas, perturbadas, cheias de dificuldade na vida, porque lá tem um veneno abafado, tem um pecado abafado. Então confessa os pecados e o Eterno sara a enfermidade, e o Eterno perdoa o pecado. Não só sara a enfermidade da carne, como também a do Espírito, libertando a pessoa, dando alegria de viver, dando a luz do Espírito em sua vida, dando prazer pela veracidade da palavra que você crê. Tudo isso quando você confessa seus pecados e os abandona. Então precisamos ter consciência de que em pecado não podemos servir ao Criador. E o crer vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra a respeito
do ministério, a respeito do Machia, da sua salvação, do seu ensinamento, da sua vida, o nosso Salvador. Então o batismo ordenado por Yahshua traz para as pessoas o perdão dos pecados. E esse perdão se dá mediante o arrependimento para perdão dos pecados em nome de Yahshua. Quer dizer, você ouve a palavra, se arrepende, se batiza para o perdão dos pecados, você para ter os pecados remidos. É o que nós vimos ali em Atos 2, 37, 38, já lido. Esta é a única forma de batismo que encontramos na vida da igreja primitiva. Daí vem os demais casos de batismo na vida daquele rote da igreja de Yahshua. Como nós temos aqui 3 casos, vamos mencionar os 3 casos, ainda para os irmãos agora. Em Atos capítulo 8, verso 16. Diz o seguinte, verso 8 e 16 de Atos. Pois até aquele momento, o Espírito do Eterno não havia descido sobre nenhum deles. Eles apenas tinham sido imergidos em nome do Salvador Yahshua. Então vimos que ali em Éfeso, ali em Cesareia, na casa de Cornélio, aí houve aquela manifestação, aquela pregação da palavra. O apóstolo Kéfas está lá pregando para Cornélio e eles creram ao ouvir a palavra. E o Espírito não tinha sido derramado sobre ele porque eles ainda, como diz aqui, eles apenas tinham sido emergidos em nome do Salvador Yahshua. Eles foram emergidos no nome do Salvador Yahshua, mas eles não tinham recebido do Espírito. Então eles foram batizados, foram emergidos, batizados em que nome? Em nome do Salvador Yahshua. Daqui, sido emergido em nome do Salvador Yahshua. Não no Salvador Jesus, nem no Salvador Luiz, nem no Salvador Pedro, nem Paulo. Sendo emergido no nome de Yahshua. E aí, né, agora eles estão preparados, eles tinham tido um arrependimento também profundo em seus corações, eles tinham ouvido a palavra, tinham crido, conversaram seus pecados e foram emergidos em nome de Yahshua. Agora, eles estavam preparados para cumprir o que estava lá em Atos, capítulo 2, verso 38. Receberem o dom de Jacodesh, o Espírito Eterno em suas vidas, né? Então nós vimos agora, porque outro fator também está no capítulo, outro ponto também está no capítulo 10, versículo 48. Ou seja, aqui nós estamos no texto de Atos 8, é em Samaria, Choron, né? Choron, que é Samaria. Agora nós estamos aqui em Cesareia agora, capítulo 10, versículo 48, que nós estamos em Cesareia, na casa de Cornélio, perdão, pelo lápis, né? Então nós temos aqui 10, 48, Atos 10, 48, diz o seguinte: então mandou que aquelas pessoas fossem emergidas. Eu vou até ler o verso 47. Então Kefa disse: pode alguém proibir essas pessoas de serem emergidas nas águas, elas que também receberam o cru Jacodesh, como nós recebemos? Então mandou que aquelas pessoas fossem emergidas ou batizadas em nome de Yahshua, o Machia. E elas pediram a Kefa que ficasse alguns dias com elas. Então vimos aqui que, mais uma vez, o batismo, tanto de Choron como de Cesareia, foram feitos em nome de Yahshua, o Machia, o Salvador. E também em Atos, capítulo 9, versículo 5, um texto que nós já comentamos hoje nesse estudo, mas vamos referir esse versículo só para provar em que nome aquelas pessoas deveriam ser batizadas. E foram batizados, né? Diz aqui o verso 5, depois de ouvirem isso, quer dizer, mais vezes ouviram a palavra do Criador, pregada por Shaul. Então você vê que todos os lugares de batismo, eles ouviam primeiro para poder crer. E daí, quando eles criam, se arrependiam. E quando eles se arrependiam, confessavam os pecados, então eram batizados. Então depois de ouvir isso, aqueles homens foram emergidos em nome do Salvador Yahshua. Então, mais uma vez, o batismo era em nome de Yahshua. E nós temos ainda o caso de Shaul, do seu batismo, né? Capítulo 22, verso 16 capítulo 2 de Atos, verso 16, quando ele fala também do batismo de Shaul. Aqui nós temos
o testemunho de Shaul acerca de sua conversão. Então ele vai dizer aqui que no versículo 14 ao 16, eu vou ler o 14 até o 16, capítulo 22 de Atos. Ele diz assim: então ele disse: Shaul, o Altíssimo de nossos pais de antemão escolheu você para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz da sua boca, pois você será testemunha dele, para dizer a todos aquilo que você viu e ouviu. E agora, o que você está esperando? Levante-se, seja imergido e tenha os seus pecados lavados ao invocar o nome de Yahushua. Quer dizer, mais uma vez, o batismo aqui é em nome de Yahushua. Levanta-se, batiza-te, seja imergido, para que você tenha os pecados lavados, perdoados, apagados, ao invocar o nome de Yahushua. Então não existe outro nome que apague pecado. Aos que creem e aceitam o batismo nos 3 títulos de um Deus composto de 3 pessoas, ou em nome de Jesus, perguntamos: onde está na Bíblia a realização literal dessa forma de batismo? Primeiro, Mateus 28, 19, que na versão JFA, afirma que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um texto corrompido, pois não suporta uma contextuação bíblica. Mesmo na tradução corrompida de JFA e outras, segue a mesma linha de tradução. Pois o Salvador, ao enviar os seus talmidim a batizar, ele disse: portanto, vão e façam talmidim em todas as nações, emergindo-os em meu nome. E quando nós deparamos com os talmidim do Mashiach, os emissários, realizando o batismo, pregando o batismo, realizando a imersão para perdão dos pecados, em nome de Yahushua, perdão dos pecados, era em nome de Yahushua. Por exemplo, o de Atos 2,38, o de Mateus, o de Atos 8, versículo 16, o de Atos 10,48, de Atos 19,5, são os batismos da igreja primitiva, daquele rote primitiva. Em Atos 22,16 e outros mais pontos também referentes ao batismo, todas referem-nos, nos traz a referência em nome de Yahushua, o Mashiach, e não em nome de 2 ou 3 seres, de um Deus composto de 2 ou 3 pessoas. Pois o Salvador, aliás, no segundo ponto aqui, que eu quero falar para os irmãos, que primeiro foi essa texto de Pai, Filho e Espírito Santo, e o segundo aqui é o texto bíblico, segundo o texto bíblico, o batismo é para quem crer, para arrependimento e perdão de pecados. Imagine agora batizar uma pessoa que não crê, uma pessoa que não tem noção do que crê, nem do que não crê, não tem consciência da sua vida ainda, e sem pecado para ser perdoados, como fica a chance de batismo. Perguntamos: uma criança recém-nascida tem condições de crer na palavra e se arrepender de seus pecados, se nem pecados ainda tem? Nosso terceiro ponto de vista seria: o Mashiach, ao ser gerado e nascer como homem, ele herdou o nome que é sobre todos os nomes. Aqui, em Hebreus capítulo 1, versículo 4. Diz o seguinte: e assim como ele recebeu o nome superior aos dos anjos, assim também ele é considerado maior em seu poder, e será honrado por eles. Recebeu um nome que é superior dos anjos. Que nome era esse, superior dos anjos, né? O nome que ele recebeu do Pai. Vamos ver que nome foi esse que ele recebeu, né? Vamos ver o Yohanan, capítulo 17, versículo 11 e 12. Ele vai dizer o seguinte: eu não ficarei mais no mundo, mas eles continuam no mundo,
Eu vou para junto de você, Pai Imaculado. Protege-os no poder do seu nome, o nome que você me deu, para que eles sejam um assim como somos nós. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi no poder do seu nome, o mesmo nome que você me deu. Sim, eu os protegi, e também deles se perdeu, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então veja que o nome que o Machia, o Filho do Altíssimo, recebe na terra, é o nome do Pai. E o nome do Pai é Yahweh, não é Jeová. E imagina agora outra confusão tremenda. O Pai é Jeová e o Filho é Jesus. Como é que fica a situação agora? Tinha que ser Jesus também o Pai, ou então o Filho ser Jeová. Porque Yahweh é Yahweh, e o Criador, o Pai é Yahweh, dentro das Escrituras, e o Filho é Yahushua, salvação. Então, o Filho, o Machia, é a salvação de Yahweh para todo aquele que crê. Então, nós vimos aqui que este nome era o mesmo do Pai, o mesmo nome do Pai, né? Como vimos aqui nesse versículo lido. Aquele onde diz: protegi teu nome, o nome que você me deste, que você me deu. Me deste está na nova versão internacional da Bíblia, e a Bíblia Thomas também mostra isso daí, né? Então, o Eterno é Pai na criação, se manifesta em seu Filho na redenção e age e inspira a vida dos que creem, consolando e purificando um povo para si. Nós vamos ver isso em Tito capítulo 2, versos 13 e 14. Diz o texto o seguinte: aguardando o bendito cumprimento da esperança infalível, uma esperança que não pode falhar, na qual aparecerá o resplendor do grande libertador Yahushua, o Machia, nosso Salvador. Quem é o grande libertador, o Salvador da humanidade? Aqui no texto de Tito, capítulo 2, versículo 13. O Machia, Yahushua, que no caso do tetragrama Yahushua. E segundo, conforme nós vamos ver em Ishaiah, que é Isaías, no capítulo 23, verso 11, o Salvador, quem é o Salvador lá? O único Salvador que não há outro fora dele, o próprio Criador, o próprio Yahweh, o próprio Altíssimo, Todo-Poderoso, o Pai Celestial. Ele é o Salvador, não há outro. E aqui diz que nós estamos aguardando a bendita, olha como é que diz o texto aqui, porquanto aguardando o bendito cumprimento, quer dizer que a profecia vai se cumprir, da esperança infalível. Demos em esperança infalível, os que creem no Eterno, os que entregam sua vida a Ele, que têm os pecados perdoados, que vivem na luz do Eterno, tem uma esperança de vida eterna, e essa esperança é infalível, ela não pode falhar, na qual aparecerá o resplendor do grande libertador Yahushua. Quem é ele? Esse Yahushua, o Machia, nosso Salvador. O verso 14 diz o seguinte: foi ele que se deu a si mesmo por nós. Estamos falando de um Salvador que se deu por nós, o Salvador eterno, o Yahushua, o Yahweh dos exércitos lá no Velho Testamento. Ele se deu por nós. Mas como se deu por nós? Na carne, no corpo físico humano do Machia, para poder derramar sangue em nosso lugar, sendo executado no madeiro, a fim de nos libertar de todos os atos de transgressões à Torá e purificar para si um povo, particularmente seu. Então, o Eterno, o Machia, no caso, vem resgatar um povo, o Yahushua, através do corpo do Machia, ele vem resgatar um povo para si, um povo particularmente seu, um povo zeloso em praticar boas ações. Então, nós vemos aqui que não existe questão de 1, 2 e 3, não existe 2 ou 3, existe apenas existe apenas um Salvador, um Redentor, o Machia. Yahushua Machia é esse Redentor, esse Salvador. O que devemos entender é o processo, o trabalhar do Eterno no ato de criar, de salvar e de consolar, purificando o povo para si. Então, aqui em Yohana, ainda 14, versos 16 e 17, nós vamos ler o texto. O Yahushua Machia, aqui ele está prometendo
enviar para o seu povo, para a sua congregação, sua igreja, seus servos, o Espírito Consolador. Diz o verso 16: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, Conselheiro Consolador, semelhante a mim, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Dá uma pausazinha aqui nesse versículo 16 primeiro. Nós vimos aqui que o Mashiach, como homem, como servo, como filho, ele está dizendo para os servos do Eterno, para a congregação, para os seus discípulos: eu pedirei ao Pai, ou rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Conselheiro Consolador. Lembra-se que nós, lá no Isaías capítulo 9, versículo 5, este eram as prerrogativas do menino que havia de nascer: Conselheiro Consolador, Altíssimo Forte, Pai da eternidade, o Pai eterno e Príncipe da paz. Então aqui está ele, o homem, o Mashiach, aquele menino que nasceu na qualidade de homem, de filho, dizendo para o seu rebanho, para o seu povo, para os seus discípulos, que ele ia rogar ao Pai eterno, por um conselheiro consolador, semelhante a ele. Então existem dois Espíritos eternos, dois conselheiros consoladores, existem dois Altíssimos fortes, existem dois Pai eterno, existem dois Príncipes da paz? Claro que não. Claro que não. E ele, falando como homem, está pedindo ao Pai. Quem era o Pai? Segundo a profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 5. O menino que havia de nascer seria chamado Pai eterno, ou Pai da eternidade. Então você pergunta, mas então ele está pedindo ele para ele? Não, ele está como homem pedindo a ele como espírito. Porque o Yahweh é o Espírito, o Yahweh é o Espírito eterno. Então ele, o humano, o filho, está pedindo a ele, que agora que está naquele corpo, o Pai eterno. É esse mistério da piedade que os homens não entendem. Porque o mistério da piedade é Yahweh se manifestar em carne entre os homens. É a mesma coisa do mistério da iniquidade. É os homens, carne, querer ser Yahweh, né? Aí é o mistério da iniquidade. Porém, se o eterno, que é Espírito, até se manifestar em carne para salvar a humanidade, isso é o mistério da piedade, do amor, da misericórdia, do perdão, da compaixão. Então, daqui ele vai pedir o Consolador, semelhante a ele, o Espírito da verdade. Então, ele pediu da verdade. Então, ele daqui diz que é isso, o Consolador, que é o Espírito eterno, aquele que é o Espírito eterno, o Pai eterno. O Yahweh é o Espírito eterno. Então, o Espírito da verdade é o Espírito eterno, é o Pai. E ele, como homem, na humilhação de filho, vai pedir ao Pai para os seus. Só que quem está nele é o Pai, que vai atender ao Pai que nele está. Viu? Para ficar com vocês para sempre. Verso 17 diz: o mundo não pode receber esse Espírito. O mundo não pode receber esse Espírito, não pode receber o eterno. Porque não vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Como é que o discípulo conhecia o Pai eterno, se a palavra diz que ninguém viu ao eterno, ninguém viu ao Altíssimo? Porque o Altíssimo, o eterno, é Espírito. E Espírito ninguém vê. Então, mas vocês o conhecem. Porque ele habita com vocês e estará em vocês. Quer dizer, quem é que estava habitando com os talmidim ali? Era o Mashiach. Eles conheciam ali o homem, eles conheciam ali o filho de Miriam, o filho de Yosef, aquele que estava seguindo aquele homem que eles conheciam na carne. Mas quando ele fala aqui pelo Espírito, ele diz que já conhece o Pai, eles já conhecem o Espírito da verdade, porque o Espírito da verdade habita com eles. Então essa é a mesma história lá do versículo 10, ou seja, do versículo 9, quando ele diz aqui, e Yahshua respondeu-lhe: faz tanto tempo que eu estou com vocês e você ainda não me conhece, Filipos? Quem me viu, viu o Pai.
Por isso, como você pode dizer, mostra-me o Pai. Ou será, verso 10, ou será que você não acredita que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que vive em mim é quem realiza as suas obras. Então vimos aqui, amados, que na verdade, o que o homem não entende, os homens não entendiam, e o que muitos hoje não entendem, é a habitação do Eterno no corpo do Mashiach. Então ele está falando que vai pedir ao Pai outro Conselho Consolador, que ele mesmo que está ali, semelhante a ele, como o homem era o Conselho Consolador, que ele já está habitando, esse Espírito estava habitando com eles, o Espírito da verdade estava habitando com eles, e estará em vós. Quer dizer, quando ele voltasse, se fosse entronizado, ele derramaria esse Espírito, e esse Espírito estaria com a congregação, ele derramaria sobre vós o Espírito eterno, seria batizado com o Espírito, né? Então era o estará em vós, seria isso daí. Então nós vimos agora, e na verdade, a palavra, ele deixa muito claro, na verdade, a questão do nosso Redentor, do nosso Salvador, quem é Ele. Então, como diz o texto, o Pai dá o Espírito da verdade, chamado de Conselheiro Consolador, o qual está habitando com o Talmidim, né? Aqui quem estava habitando o Talmidim era o Mashiach, mas ele traz com ele, quem estava habitando era o Pai, o Consolador, é o Espírito da verdade, né? Vejamos, então, que é esse mesmo conselheiro, e lá de Ishaial, capítulo 9, versículo 5. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Alcha, que o Eterno abra a compreensão dos irmãos, desde compreensão para o seu discernimento, para compreender esse assunto que para muitos é polêmico, para muitos é um mistério, mas aqueles que o Eterno revela, não tem mistério nenhum. Pois a palavra diz, o Mashiach prometeu, que aquilo que eles não entendem, porque muitas vezes ouve por meio de parábolas, mas a vocês, aos servos dele, é dado conhecer os mistérios do reino. Que o Eterno nos abençoe e nos ajude nessa manhã, em nome de Alcha, nosso Salvador.